Como começar? Ok. Envelhecer. Um projeto criado pelo Colégio Érico Veríssimo, que principalmente incentiva os jovens a terem um certo contato social com os idosos, principalmente os que estão em asilos, isolados da sociedade, por quaisquer motivos que sejam. Eu saí do colégio e eu tinha expectativas altas. Fui junto com alguns colegas, Passei de ônibus por bastante tempo até. E no caminho eu tava bem pensativo. Até porque a distância era longa, então digamos que tinha esse tempo para pensar. E eu imaginava como ia ser. Nunca tinha visitado um lugar desses antes. E imaginava como ia ser a experiência de ter um contato físico tão próximo de pessoas diferentes, com idades diferentes e com pensamentos diferentes, com perspectivas de vida diferentes. E isso fazia as minhas ideias aflorarem. Eu pensava se eu ia me sair bem, se eles iam ser gentis ou não. E me fazia pensar também como a vida é rápida, passa devagar e ao mesmo tempo passa como um sopro. E às vezes a gente nem nota essa distorção de tempo. E foi isso praticamente. A gente parou no Habib's por um tempo, a gente esperou todo o pessoal se reunir, então fomos. E sim, no meio do caminho talvez tenha me perdido um pouco. E eu não sou muito bom com direção. Mas então, depois de algum tempo perdidos, conseguimos achar o lugar. E eu estava lá, gravando, feliz, animado e preparado para conhecer o lugar, para conhecer as pessoas, para conhecer tudo, até que direito de imagem e essas coisas e tals. Infraestrutura, eu achei bem interessante como lá é um lugar regrado, organizado e muito bom de se morar, pelo que dizia a maioria dos idosos. A higiene, lá cada um dos idosos tem sua própria higiene pessoal, cada um tem os seus produtos químicos para cabelo, etc. E cada um é separado, achei isso interessante. O lugar em si, a instituição, ela incentiva muito a sociabilidade entre os idosos, então muitos dos quartos têm mais de uma cama, justamente para eles poderem socializar mais, conversarem mais e se tornarem mais próximos uns dos outros. Os banheiros são adaptáveis, tem uma certa biblioteca e, pelo que me contaram, muitos de lá leem, às vezes até livros de 400 páginas por semana. Foi praticamente isso. Interessante ver como aquele lugar me passou sensações tão diferentes. Era tão bom e tão alegre ver aquelas pessoas trabalhando com gosto, mas ao mesmo tempo era chocante você ver como o tempo é implacável, como a vitória contra ele é algo momentâneo, como a gente só consegue vencer ele em pequenos momentos, que a gente ri, que a gente tá junto com as pessoas que a gente ama e quando a gente dá valor. E com toda aquela mistura de idade, de pessoas trabalhando e os idosos, eles faziam também essa mistura com essa felicidade. Muitos esperançosos, muitos felizes, porque ali, de uma certa forma, é um recomeço. Por mais que pareça ser o final da idade, por mais que tenha todas essas dificuldades, ainda assim é um recomeço de umas experiências novas, em um lugar novo, é um descanso. E você via isso no olhar de cada um dos que trabalhavam lá. Eles tinham gosto em fazer aquilo, eles ficavam felizes. E ele mostrava como a juventude fazia parte da vida deles, mesmo que de uma forma distante. Dentre vários idosos do qual eu conversei e vi tantas histórias e vi tanta informação, eu conheci uma senhora que me disse ser professora, uma antiga professora de religião. Ela foi uma das que mais conversou comigo. Ela mostrou tanto interesse, sabe? E ela havia uma paixão sobre o amor da juventude nos olhos dela, sabe? Você conseguia ver quão amorosa ela era para esse tipo de coisa, quanto ela apreciava a juventude, quanto ela apreciava o novo, aquele começo. E isso foi uma das coisas que mais me tocou lá. Foi ver quanto pessoas como nós, tão pequenos e tão inocentes, no começo de uma vida, conseguimos influenciar pessoas daquele nível, com tanta experiência, com tanta coisa dentro de si. E era frustrante ver que, dentre tantas pessoas lá, 9 não tinham família, e ver que aquilo realmente parecia um fim. Mas, conversando com aquela senhora, eu via que aquilo não era um fim para todos. Era só mais uma fase. E por mais que fosse inesperado o que viesse depois daquilo, para onde eles iriam depois dali, se você soubesse ainda expressar amores, soubesse guardar isso dentro de si, acho que você ia aprender como se alegrar e como ser alguém melhor. E como recomeçar, como começar a ser alguém novo. E como envelhecer não faz só parte da vida, mas como se faz parte da alma, faz parte do nosso ser, faz parte de quem somos, de quem vamos ser. Isso é envelhecer. É assim que a gente deve aprender. Sempre a crescer, sempre a seguir em frente e sempre a ser pessoas melhores. E dependendo do caso, devemos esperar a chuva passar para tudo recomeçar e aprender que a vida é bem mais do que a gente imagina. Assim como alguém disse, seja o que for, e venha o que vier. Venha o que vier.